Saudações, eu sou Eric Campos Bastos Guedes, estou falando aqui da cidade de Niterói, sou pesquisador independente e gostaria de falar algumas palavras sobre o câncer. Muito bem, foi feita uma pesquisa, está sendo feita uma pesquisa pelo ICESP, Instituto de Câncer de São Paulo, pesquisa essa que parece que foi interrompida com pretexto de que os resultados estavam sendo decepcionantes. Na verdade, os resultados não estavam sendo decepcionantes, eles estavam sendo até bastante previsíveis, ou seja, está sendo feita uma fraude para evitar que se reconheça que a fosfoamina é, sim, a cura do câncer, porque é um remédio que serve para qualquer tipo de tumor. É um remédio que tem uma taxa de cura altíssima, eu acredito em torno de 90%. Um medicamento, uma substância, na verdade, ainda é considerada somente uma substância que teria efeitos sobre qualquer tipo de tumor, não teria efeitos adversos significativos, a não ser o efeito rebote, e, além disso, uma substância fácil de fabricar, barata, porque cada cápsula de fosfoamina, ou de fosfoetanolamina, como você quiser chamar, também foi conhecida como pílula do câncer, cada cápsula sairia a um custo de produção de cerca de somente 10 centavos de real, seria mais ou menos 4 centavos de dólar. Quer dizer, o custo de produção da fosfoamina é mínimo. Ela é um medicamento razoavelmente fácil de ser fabricado, quer dizer, mesmo um leigo teria toda a condição do mundo de fabricar essa fosfoamina por si mesmo. Ele aprenderia, no caso, em 4 meses, ele seria capaz de aprender a fabricar a fosfoamina. Por que eu digo isso? Porque, de fato, um leigo, residente na cidade de Pomerode, de nome Carlos, ele aprendeu a fabricar fosfoamina com o professor Gilberto e a equipe dele. Ele demorou somente 4 meses para aprender isso e ele não tinha formação em química. Então é uma substância fácil de ser fabricada. Tem efeito sobre o câncer? Sim. Taxa de cura estimada, eu acredito, 90%. Funciona contra qualquer tipo de tumor, sem efeitos adversos significativos. Muito bem. O ICESP agora está querendo dizer que não tem efeito nenhum sobre o câncer, que os resultados são absolutamente decepcionantes e não quer continuar a produção da fosfoamina. Acontece o seguinte, estão sendo feitas fraudes sobre fraudes para evitar que se reconheça a cura do câncer. Isso é muito grave, porque pessoas já morreram. Muito bem. A fosfoamina produzida pelo Instituto de Química de São Carlos, pela USP, parece ser altamente eficaz, porque lá, até onde eu sei, existem pessoas que realmente estão interessadas em estabelecer a cura do câncer. Agora, a fosfoamina que o ICESP, o Instituto de Química e o Instituto de Câncer de São Paulo, está usando para fazer os testes, é uma fosfoetanolamina, uma fosfoamina, produzida pela PDT Pharma. PDT Pharma. Essa fosfoamina da PDT Pharma, existem dúvidas a respeito de se realmente é uma fosfoamina ou não. Existem dúvidas com respeito à pureza do produto, à qualidade do produto, ao grau de pureza e tal do produto, da fosfoamina produzida pela PDT Pharma. E outra coisa, aparentemente, até onde eu sei, essa fosfoamina ela é produzida pela PDT Pharma e é encapsulada pela FURP, que é uma outra entidade aí. Então, quer dizer, pode muito bem estar sendo feita uma fraude, ou melhor, sendo proporcionadas condições para que ninguém se cure de câncer com essa fosfoamina. Está sendo feito um grande esforço no sentido de impedir que se reconheça a cura do câncer. Ora, essa cura tem que ser admitida o quanto antes, porque senão essa história toda vai se repetir. Na década de 50, no final da década de 50, em 1958 ou 1959, também tivemos queda de avião. Tivemos queda de avião com jogadores de futebol, parece, com esportistas. E naquela época, em 1959, foi publicado um livro chamado A Verdade sobre o Câncer ao Alcance de Todos. Em 1959 foi publicado esse livro, e o autor foi o Dr. Eider de Siqueira Gomes. Eider começando com H e H-E-Y, né? Eider de Siqueira Gomes. Esse médico escreveu um livro prodigioso a respeito do câncer. E nesse livro ele falava de um remédio, um medicamento, chamado Carboncelox, né? Que se escreve com 2 L's e X no final. Muito bem. Esse Carboncelox curava, sim,
90% dos casos de câncer, uma taxa alta de cura sobre o câncer. Isso foi atestado por pelo menos 200 médicos da época, esse remédio foi utilizado em milhares de pacientes, cerca de 7 mil pacientes, uma alta taxa de cura. Isso pode ser verificado na hemeroteca da Biblioteca Nacional, aqui no Brasil, ou seja, não é simplesmente uma informação da internet, não é simplesmente uma informação colhida na internet, isso está registrado na hemeroteca da Biblioteca Nacional, ali na cidade do Rio de Janeiro. Ora, então, nós temos aí alguns indícios de que fraudes foram feitas, e realmente temos esses indícios, porque naquela época, se conseguiu fazer os testes, né, científicos com respeito ao carboncilóxido. E o Dr. Eider, no livro dele, que eu já citei, já falei, ele mostrou claramente que se tratava de fraudes. Fraudes foram feitas para que se evitasse o reconhecimento da cura do câncer já naquela época. A cura do câncer já naquela época existia. Inclusive, um cientista chamado Paulo de Castro Bueno, com renome internacional, apareceu com um soro e uma vacina contra o câncer. Um soro é uma vacina anticancerosa. Ora, já naquela época existia isso. Esse soro e essa vacina foram aplicados em centenas de pacientes no Hospital Samaritano de São Paulo. Pelo menos segundo informações que constam na xerox do livro do Dr. Eider. Agora, o que eu posso dizer é que registros estão sendo alterados, cartões de memória meu sumindo, até mesmo livros estão sendo falsificados para que se retire palavras deles, para que se ponha palavras onde não há, para que trechos de livros desapareçam. Eu estou dizendo isso para vocês. Acontece que um grande encobrimento da verdade está sendo feito já há muitas décadas para que se evite o reconhecimento da cura do câncer. Quem está por trás deste encobrimento da verdade? Eu vou dizer aqui, as igrejas chamadas cristãs, nomeadamente, Igreja Católica Apostólica Romana, primeira. Segunda, Igreja Universal do Reino de Deus. Atualmente, a Igreja Universal do Reino de Deus está atuando no sentido de impedir o reconhecimento da cura do câncer. Ao mesmo tempo, eles estão curando pacientes de câncer. Vocês sabiam disso? Só que eles não revelam a fórmula deles. Ou seja, eles têm a medicação e aplicam nos fiéis, os fiéis se curam de câncer e eles não revelam a fórmula deles. Ora, isto é crime de lesa humanidade. Tem que ser punido com mais alto rigor. Pode-se verificar que a Igreja Universal está curando casos de câncer. E retém a fórmula. Ora, por que eles não divulgam? Vai verificar na televisão quantas emissoras de TV colocando programas evangélicos, católicos, de religião. Por que eles não divulgam a cura? Eles querem, na verdade, reter a cura para eles e curar quem eles quiserem, porque quem eles não quiserem, eles vão deixar morrer. Isso é um genocídio. Eles estão escolhendo quem eles vão deixar viver e quem eles vão levar para a morte. No final, vamos todos acabar morrendo por conta de atitudes irresponsáveis e ambiciosas, como essa atitude da Igreja Universal do Reino de Deus. E vou até mais longe. Pessoas estão sendo silenciadas aí no mundo todo, especialmente no Brasil e nos Estados Unidos, para que se evite que a cura do câncer apareça para todas as pessoas. Eu estou afirmando isso para vocês. Quer ver só? A cura da Igreja Universal, que eles utilizavam antes, aparentemente, era baseada no bicarbonato de sódio. Você pega uma garrafa de 1,5 litros de água mineral, de boa qualidade, ou de água filtrada comum. Você pega, então, uma colherinha pequena, uma colherinha bem pequena, aquela colherinha de chá ou de café pequena, você pega essa colherinha e coloca uma colherinha de bicarbonato de sódio. Se você tiver condições, pode colocar também uma colherinha também de sal rosa do Himalaia. Aí você vai pegar essa garrafa de 1,5 litros de água mineral, vai tapar e vai agitar. Vai agitar a garrafa até dissolver. Aí você vai beber o conteúdo dessa garrafa dividido ao longo do dia. 1 ou 2 goles, cada vez que você beber, 1 ou 2 goles de 10 a 20 minutos, toma 1 ou 2 goles dessa água, de 10 a 20 minutos. Se você tiver câncer, você terá chances muito maiores de se curar de câncer dessa forma. Essa aí é que é a fórmula da água da Igreja Universal, que está curando as pessoas de câncer. Eu estou falando para vocês, enquanto eles não divulgarem a fórmula abertamente para todas as emissoras e rádios que eles têm no poder deles, as pessoas vão continuar morrendo.
E elas estão proporcionando um genocídio. Estão deixando vivas as pessoas que interessam a eles. Estão levando a óbito quem não interessa. As pessoas que têm coragem para falar a verdade, para intervir em favor dos outros, esses eles deixam morrer. Quem faz o joguinho sujo das igrejas, eles deixam viver. Então veja, o que está acontecendo é um crime de lesa humanidade, porque a Igreja Universal do Reino de Deus detém a fórmula. Os pastores estão observando as pessoas se curando lá. Como? Com essa água que eu falei aí. Com essa água preparada desse jeito. Existem outras preparações? Sim. Acredito que sim. Talvez com base no Aveloz, né? No leite do Aveloz, que diz que cura câncer também, mas isso aí você tem que ter cuidado, porque esse leite é venenoso. Então veja bem, vou continuar aqui. O ICESP, lá de São Paulo, o Instituto de Câncer de São Paulo, ele está caindo numa fraude. Está caindo numa fraude, está se deixando levar por uma fraude. Porque pode ser muito bem que a substância que eles estão ministrando, administrando nos pacientes de teste deles de câncer, pode ser que essa substância simplesmente não seja a fosfoetanolamina. Pode ser que essa substância não seja a fosfoamina, como ela deveria ser fabricada. Agora veja, quem fabrica a fosfoamina certa, corretamente? O pessoal do Instituto de Química de São Carlos. Aparentemente, o laboratório New Life, nos Estados Unidos, está fabricando um bom produto, um produto de qualidade muito boa, chamada Fosfo 2-AEP. Fosfo 2-AEP. É o nome comercial do produto deles, que vem a ser exatamente a fosfoamina, e parece que aí você acrescenta alguns minerais também. Mas veja o seguinte, esse produto comercial, chamado Fosfo 2-AEP, se escreve com PH. PHOSPHO 2-AEP. É a fosfoamina da New Life. Eu não estou fazendo comercial deles, eu não estou recebendo nada deles, não estou recebendo nada de ninguém, inclusive. Eu fiz muitos pedidos de doações, até agora nada. Agora veja, eu estou tentando interferir para salvar vocês, salvar a vida de vocês. Será que a vida de vocês não tem valor? Estão tentando me provar isso. Estão tentando me demonstrar que a vida de vocês não tem valor, que talvez vocês valham mais mortos. Então, o meu nome é Eric Campos Bastos Guedes. Eu estou falando aqui da cidade de Niterói, no bairro de São Domingos, rua Padre Anchieta, número 162, é um hotel, Hotel Danúbio, ou Hotel Azul de Niterói, quarto 204. Se você quiser fazer doações, você pode doar para cá. Para essa conta aqui, se vocês estiverem vendo aí, essa conta aqui, né? Caixa Econômica Federal, agência 0888, Araruama, operação 013, poupança, conta número 26721, dígito 0. Operação 013. Ou então, ó, doações para essa conta aqui. Banco do Brasil, agência 0893-1, Araruama também, conta número 38754-1. Aí a cliente é Márcia R. Ribeiro. E aqui o cliente sou eu. Aqui na Caixa Econômica, o cliente é Eric Campos Bastos Guedes. Eu me proponho a trabalhar salvando vidas humanas. Me proponho a salvar vidas humanas através da realização e divulgação de pesquisas em diversas áreas. Então é isso que eu me proponho a fazer. Se alguém inventar outra coisa, é outra coisa. Mas essa proposta de trabalho me parece muito boa. Está faltando muitas pessoas para fazer isso. Porque o povo, em geral, não pesquisa nada. Eles estão andando às cegas. Então, eu sou Eric Campos Bastos Guedes, pesquisador independente, atuando em favor de todas as pessoas do mundo. Eu fico por aqui, fiquem com Deus e até a próxima!